Eu recebi muitos pedidos sobre atividades, histórias que trabalham relacionamentos, porque ultimamente a gente tem recebido bastante em consultório problemas de relacionamento entre alunos ou entre a mãe, o filho, pai, filho, irmãos. Então, quando você pega uma história geral que fala sobre o respeito dentro dos relacionamentos, já dá para a gente ter um bom material para conversar com a criança e depois fazer algumas atividades. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Para quem ainda não se inscreveu, eu vou lançar um desafio, hein? Vou te dar 3 segundos para você se inscrever agora e apertar o sininho para receber todas as notificações. São lives semanais, aulas toda terça-feira e às vezes tem outras novidades que você também poderá receber se tiver inscrito. 1, 2, 3. Se inscreveu? Então vamos lá. Eu separei hoje 3 histórias que são bem bacanas para trabalhar o tema. A primeira delas é A Árvore Generosa, do Fernando Sabino. É a tradução do Fernando Sabino, na verdade é do Shel Silverstein. E essa história, ela fala muito do cuidado que nós temos que ter com alguns relacionamentos que são meio... eles sugam a nossa energia, não tem troca, né, na amizade. E amizade e relacionamento, a gente tem que pensar como aquele momento de troca, né, que eu dou, eu pergunto, eu conto os meus problemas, mas eu pergunto também como o outro está, né, então sempre olhando os dois lados de uma mesma relacionamento. Então a história começa assim, é uma história de amizade entre uma árvore e um menino. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei. Com elas ele brincava que era o rei da floresta. Subia em seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs e brincavam de se esconder. Quando ficava cansado, o menino repousava na sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Mas o tempo passou e o menino cresceu. E muitas vezes a árvore ficava sozinha. Eu sempre chamo a atenção deles para perceberem assim os movimentos que eles fazem com a árvore, que dá para perceber quase como se fosse uma pessoa mesmo. Um dia o menino veio e a árvore disse: "Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs, repousar à minha sombra e ser feliz." "Estou grande demais para brincar", o menino respondeu. "Quero comprar muitas coisas, eu quero me divertir e preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer?" "Sinto muito", disse a árvore, "mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho minhas maçãs. Mas leve as maçãs, menino, vá vendê-las na cidade. Então terá o dinheiro e você será feliz." E assim o menino subiu pelo tronco, colheu as maçãs e levou-as embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo. E a árvore ficou triste outra vez. Um dia o menino veio e a árvore estremeceu, tamanha sua alegria. "Venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz." "Estou muito ocupado para subir em árvores", disse o menino. "Eu quero uma casa para me abrigar. Eu quero uma esposa, eu quero ter filhos. Para isso é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer?" "Eu não tenho casa", a árvore respondeu. "A casa em que mora é essa floresta. Mas corte meus galhos, faça sua casa e seja feliz."
O menino depressa cortou os galhos e levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo, longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou alegre, de uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar. Estou velho demais para brincar, disse o menino. Estou também muito triste. Eu quero um barco ligeiro que me leve para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça seu barco. A árvore disse. Viaje para longe e você será feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para lhe oferecer. As maçãs já se foram. Meus dentes são fracos demais para maçã, falou o menino. Já se foram meus galhos para você balançar? Já não tenho idade para balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, a árvore disse. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta. Eu sou apenas um toco sem graça, desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado onde possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa! Sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. Eu conto muito essa história, principalmente na relação mãe e filho, né? Porque eu sempre jogo no final. Você conhece alguém que tem esse amor incondicional, que você suga, que você pode só pedir que a pessoa continua lá, né? E eles geralmente respondem que é a mãe ou um pai ou alguém muito próximo. Mas eu até explico para eles, né, que família, pela simbologia, aliás, árvore na simbologia quer dizer família, né? Vem de árvore genealógica. Então é sempre aquele amor incondicional que você vai dando, sem esperar nada em troca. Mas isso não quer dizer que a gente tem que também se deixar ser sugada, às vezes, né? São as pessoas, às vezes, meio vampiras ou que não se preocupa com a troca e sem se preocupar com o outro. A gente também tem que botar os limites, porque no final da história, quando ela coloca que a árvore ficou feliz, mas não muito, ali eu também faço uma reflexão com os meus pacientes. Você acha que ela não ficou tão feliz, né? Ela ficou feliz porque ela estava ajudando, mas eu não posso ajudar o outro me sacrificando. Então, essa história, assim, é muito boa para refletir dos dois lados. Eu conto tanto para aquela criança que, às vezes, a amiguinha fica manipulando, né? Tira tudo, não deixa ser amiga do outro, não deixa brincar com o outro, só pode ser amiga dela. Então, aquela que se sente sugada, como aquele também que só fica querendo dos outros e não faz nada em troca. Então, aqui dá um diálogo, assim, incrível. Eles já terminam a história falando. A gente também vê muito a reação deles, né? Tem criança que você está falando, está arrancando tudo da árvore, a árvore não está sobrando nada dela e ela está lá rindo, achando tudo normal. E tem aqueles que ficam indignados. Eu vou perguntando antes de virar a página, eu falo, você acha que ele vai tirar agora? Você acha que vai cortar? E eles falam, não, imagina, não vai sobrar nada. E aí a gente vai tirando essa resposta, vai fazendo uma reflexão, né, do dar e do receber, do que é um relacionamento mesmo em termos de troca.
Uma atividade que eu costumo fazer com eles é eles criarem a própria árvore. Então eu coloco assim vários materiais que eles podem criar com tinta, desenhando com a cola e depois jogando areia. Tem criança que quer ir lá no jardim e já pegar folhas no chão, gravetos, já fazer com o próprio material, assim, mais parecendo natureza. Eu deixo bem claro que pode ser do jeito que eles quiserem, que eles estão criando a própria árvore, como se fosse eles mesmos num relacionamento. Ele pode fazer a copa do jeito que ele quiser, da cor que ele quiser, o tronco também. E aí a gente pode analisar mesmo essa parte da árvore, né? Como que está o tronco, como que está a copa. Então pode fazer uma leitura, né, da árvore, uma leitura terapêutica de como apareceu a árvore dele. E aí no tronco eu peço sempre para ele colocar tudo que ele recebeu da família dele, em termos de valores, de algumas manias, do que for, assim, tudo que for herança familiar. Então eles começam a escrever, eles me passaram valores, eles me respeitam, então eles vão escrevendo ao lado do tronco tudo que eu recebi como herança da minha família. E aí, na copa da árvore, eu peço para eles fazerem uma reflexão e colocarem todos os frutos que vieram dessa herança. Por exemplo, eles falam assim, eu recebi respeito da minha família, né? Então eu pus lá no tronco. E eu aprendi a respeitar, eu tenho uma autoestima boa, então é sempre o produto de tudo aquilo que a gente recebeu. Então fica um trabalho assim incrível, o resultado, porque eles fazem uma reflexão em cima de relacionamento. E pode fazer isso para todos os tipos de relacionamento. Às vezes eles estão com problemas na escola de relacionamento, né? O que eu posso fazer para melhorar? Então vai mudando o foco daquilo que eu estou perguntando. O que eu recebo dos meus amigos? O que eu dou para os meus amigos, né? Então coloco o que eu recebo no tronco e o fruto lá na copa eu coloco assim aquilo que eu também troco com eles, aquilo que é a minha parte de doação. E nas raízes eu faço a seguinte pergunta: o que te deixa seguro? Quem te passa segurança? Né? E aí eles escrevem nas raízes, minha mãe, meu avô, estudar me deixa seguro. Então cada um aparecem coisas assim incríveis. Então raiz é o que me deixa seguro, que me traz segurança. O tronco é o que eu recebi de herança da minha família. E a copa é quais foram os frutos, né, que essa herança me proporcionou. O que eu já coloco como produto dos meus relacionamentos. Tá bom? Vamos para a próxima história? A próxima história é um livro que está esgotado para venda, então eu consegui um PDF na internet e chama O Homem e Sua Linha. É uma fábula que fala sobre amizade. Era uma vez um homem que tinha uma linha. O homem e sua linha amavam muito um ao outro. Eles iam juntos a todos os lugares. Todas as manhãs, a linha fazia cócegas no homem até ele acordar. O homem sempre acordava sorrindo. Vocês perceberam que a linha vai fazendo símbolos que tem a ver com a parte da história, né? Quando soprava um vento forte, o homem amarrava sua linha no pulso. Depois da chuva, o homem pendurava a linha para secar. Às vezes, eles não entendiam um ao outro. De vez em quando, até brigavam. Mas no fim, eles sempre faziam as pazes.
Um dia, o homem não estava se sentindo bem e foi para a cama. A Linha não entendeu o que estava acontecendo. A Linha tentou fazer cócegas no homem, só que não conseguiu fazê-lo rir. Ela tentou levantá-lo, mas o homem era muito pesado. A Linha sentiu-se impotente, tão pequena e tão triste. No dia seguinte, o homem abriu os olhos um pouquinho e a Linha ficou muito, muito feliz. Estou doente, disse o homem à Linha, mas ela não entendeu. Ela tentou fazer o homem rir e o homem sorriu, só um pouquinho. No dia seguinte, o homem sentiu-se um pouco melhor. Conseguiu sentar-se na cama. A Linha ficou ainda mais feliz. Eles foram dar uma caminhada juntas. A Linha ficou tão feliz que pulava de alegria. Quando eles voltaram para casa, o homem bebeu uma grande xícara de chá. A Linha passou coleando por cima de seu nariz. Mais tarde, naquele dia, a Linha decidiu tomar conta do homem, para que ele não ficasse doente de novo. O homem ficou feliz porque a Linha estava tomando conta dele, mas ele achou que estava muito difícil se locomover à vontade. Às vezes a Linha fica no meu caminho. Depois de alguns dias, o homem ficou farto das constantes atenções da Linha. Aqui já começam os relacionamentos sufocantes. A Linha também ficou um pouco cansada de tomar conta do homem, que não dava mais risada com ela. A Linha estava preocupada que talvez o homem não amasse tanto como antes. Aqui já é quando se sente rejeitado. Um dia o homem ficou tão zangado que partiu a Linha em duas e foi embora, jogando a Linha no chão. Eles não se encontraram de novo por um longo tempo. Um dia, quando o homem estava passeando pela rua, encontrou-se com um outro homem que tinha saído com uma outra Linha. Ele começou a sentir saudade da sua própria Linha. Ele estava se sentindo muito solitário. A minha Linha era muito melhor, ele pensou. Aqui é quando a gente perde que começa a dar valor, né? Ele prosseguiu caminhando e de repente notou alguma coisa pendurada numa árvore distante. Ao se aproximar, reconheceu a sua própria Linha. Ela estava presa entre os galhos da árvore e não conseguia se soltar. Olá, disse o homem, mas a Linha estava fraca demais para responder. O homem subiu na árvore e desembaraçou com todo o cuidado a sua Linha. Ele a enrolou gentilmente e a levou para casa. O homem cobriu a Linha com uma manta e os dois foram dormir. De manhã, o homem sentiu umas cócegas familiares. Ele achou que estava sonhando. Virou-se uma vez, depois uma segunda vez, e então entendeu. A Linha estava se sentindo melhor. Ela estava acordando o homem como costumava fazer. O homem ria, ria e ria. Daí em diante, eles ficaram amigos de novo, mas toda vez que notavam um nó na Linha, se lembravam do que acontecera com eles e tomavam cuidado para que aquilo jamais acontecesse de novo. Eu sempre começo perguntando desse nozinho, se eles sabem o que significa esse nozinho, né? Então é como se fosse a mágoa, a situação que deixou triste, que sempre estará presente no relacionamento, mas que isso não pode ser impeditivo de voltar a ter um relacionamento, né? Então às vezes são aquelas brigas que eles tiveram, que eles podem lembrar sempre, até para aquilo não acontecer de novo. E aí eu vou fazendo toda uma leitura, uma conversa que já a história já serviu de gatilho, e eu vou perguntando sobre os relacionamentos deles, né? Como é que tá, se tem troca, se valoriza aquela Linha, né? Se cuida, se um se preocupa com o outro. Essa história também é bem bacana para trabalhar com quem está em depressão, porque tem aquela parte que o homem se sente doente, não tem vontade de levantar e que às vezes precisa de um ombro amigo, alguém que o ajude, né, nessa tarefa de transformação, né, de voltar a sorrir, de voltar a se relacionar
Então, esse também é uma história que eu utilizo bastante para quando a pessoa está com aquela tristezinha, está melancólica ou mesmo numa depressão. E logo depois disso, eu faço uma brincadeira, uma atividade com barbante. Porque eu falo, olha, isso daqui é como se fosse a linha, né? Os nossos relacionamentos. Então, como na história todo símbolo ele aparece com a linha, né? Às vezes tem um coração, eles fazem tá falando que tá apaixonado, aí aparece um coração, né? A linha aparece em formato de coração. Ela tá feliz, aparece uma boquinha rindo. Então eu faço uma atividade com eles, com todos os relacionamentos. Como que você acha que seria o símbolo para representar o seu relacionamento com a sua mãe? Ele vai lá e já faz com a linha. A gente pode até fazer com o decalque. Depois que ele fez o símbolo em cima da mesa, né, tem que ser numa superfície plana, ele fez o símbolo, vamos supor que ele fez um coração com barbante. Aí põe a sulfite em cima, pega um giz de cera e passa. Então vai ficar marcado aquele coração. Ou só vai brincando e conversando na terapia mesmo, e ele vai formando símbolos para cada um. Então eu peço para fazer com a mãe, com o pai, às vezes com os filhos, se for o caso, com os amigos, né, com o relacionamento, o companheiro, o namorado, o ficante, marido, então o nome que cada um der, né? Então, ele vai fazendo, então dá uma reflexão assim de pensar em cada relacionamento. E aí eu termino pedindo para ele fazer um símbolo do relacionamento consigo mesmo, né? Como é que tá esse relacionamento? Eu tô me cuidando? Eu tô feliz quando eu tô sozinha? Naqueles momentos de solitude, né? Não é nem de solidão, mas aquele momento que eu tô junto comigo. Porque tem vezes que nem a gente se aguenta, né? Então eu termino sempre com o símbolo do meu relacionamento comigo mesma. O próximo livro é A Pipa e a Flor, do Rubem Alves. Era uma vez uma pipa. O menino que a fez estava tão alegre, imaginou que a pipa também estaria. Por isso fez dela uma cara risonha, colando tiras de papel de seda vermelho. 2 olhos, um nariz e uma boca. Oh, pipa boa, levinha, travessa, subia alto. Gostava de brincar com o perigo. Vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. Vocês não me pegam, vocês não me pegam. Enquanto ria, sacudia o rabo em desafio. Chegou até a rasgar o papel num galho que foi mais rápido, mas o menino consertou, colando um remendo da mesma cor. Mas aconteceu que num dia ele estava começando a subir, correndo de um lado para o outro, quando viu lá no quintal uma flor. Ele já havia visto muitas flores, só que dessa vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram. E ela sentiu uma coisa estranha. Não era a beleza da flor. Ele já vira outras ainda mais belas. Eram os olhos. Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fossem mãos. Outros dão medo, ameaçam, acusam. Quando a gente se percebe encarados por eles, dá até um arrepio ruim pelo corpo. E tem os olhos que hipnotizam, enfeitiçam. Você sabe o que é enfeitiçar? Enfeitiçar é virar a gente pelo avesso. As coisas boas ficam escondidas, não tem permissão para aparecer. E as coisas ruins começam a sair. Todo mundo é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. Às vezes a gente está sorrindo, às vezes estamos de cara feia. Mas o enfeitiçado fica sendo uma coisa só. Pois é, o enfeitiçado não pode mais fazer o que ele quer. Fica esquecido de quem ele era. A pipa ficou enfeitiçada, não queria mais ser pipa. Só queria fazer uma coisa, fazer o que a florzinha quisesse. Ela era tão maravilhosa
Que felicidade seria se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelos restos dos seus dias. E assim, resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha, ela arrebentou e a pipa foi cair devagarzinho ao lado da flor e deu a sua linha para ela segurar. Ela segurou forte. Agora, sua linha nas mãos da flor, a pipa pensou que voar seria ainda mais gostoso. Lá de cima conversaria com ela e ao voltar contaria todas as histórias para que ela dormisse. E ela pediu: "Florzinha, me solta!" E a florzinha soltou. A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto, é bom saber que há alguém esperando lá embaixo. Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não é que estivesse triste. Ele estava ficando era com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima tagarelando entre si e ela, a flor, sozinha, deixada de fora. Se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo aqui comigo. E a inveja juntou-se ao ciúme. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúmes é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada. Ficava emburrada quando a pipa chegava, exigia explicações de tudo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. E a flor aos poucos foi encurtando a linha. A pipa não podia mais voar. Via ali de baixinho, de sobre o quintal, que essa era toda a distância que a flor lhe permitia voar. As pipas lá em cima se divertindo. E percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Essa história ainda não terminou. Está acontecendo bem agora em algum lugar. E tem 3 jeitos de escolher o seu fim. Mas isso eu só vou contar depois. Bom, gente, eu costumo parar essa história nesse momento e conversar com a criança, né? Ou com o adolescente, ou com o adulto, com o paciente. Eu pergunto o que está acontecendo nesse relacionamento, né? Porque principalmente em relacionamentos de muitos ciúmes. Hoje em dia é muito comum isso, né? Então, principalmente entre a criançada, se eu sou amiga dela, não posso ser da outra. Então, fica aquelas relações de exclusividade. Então, uma para a gente falar isso, se está prestando atenção no relacionamento, essa coisa de quando a gente gosta mesmo, a gente gosta de ver o outro feliz, independente da gente estar junto ou não. Essa coisa de impedir de voar, eu uso em muitos relacionamentos também, assim, de casal, né? Porque aí mostra assim, às vezes um fica incomodado de ver o outro crescer. Então dá para fazer essa analogia também, sai coisas assim muito bacanas, começando por essa história. E aí eu tiro deles, como é que terminaria essa história se você tivesse inventado, né? Se fosse a história da sua vida, ou a história do seu relacionamento com fulano ou com ciclano, a gente vai colocando, porque a gente conhece a história de vida dos nossos pacientes. Então é mais fácil a gente fazer a pergunta certa para a mediação daquilo que eu quero alcançar. E aí as respostas são assim, inúmeras e muito diferentes. Então tem gente que vai pela coisa do eu ia tentar conversar com a flor, eu explicar que é muito importante para mim. Tem gente que já sai do relacionamento, então a gente percebe muito da pessoa quando faz essa dinâmica, essa atividade, né? Tem gente que fala, não, nossa, eu já ia cair fora, ia deixar essa flor. E é o que acontece em muitos relacionamentos, né? Às vezes as pessoas não tentam organizar e arrumar aquilo que está errado. É muito mais fácil sair daquele relacionamento. Eu fugir, eu não querer mais
fazer parte dele do que achar que é válido eu tentar modificar algumas coisas, né, nessa forma de se relacionar. Tem gente que mata a flor, tem gente que mata a pipa, acontece de tudo. Então é muito bom porque dá material para a gente conversar sobre as diferentes formas de se relacionar. E só depois que a gente conversou bastante, que a pessoa pode desenhar o final da história, a gente pode só conversar, pode fazer com tinta, pode escrever, né? Na psicopedagogia eu uso muito a parte da escrita também. Às vezes eu coloco a parte da arte-terapia, desenho o final, depois escreve o final. Então, dá bastante material, assim, esse livro para a gente poder trabalhar. E aí, depois de tudo que a gente conversou, que falou sobre as formas de relacionar, levantamos muitas questões sobre o que é certo, o que é errado no relacionamento, né? Se vale a gente às vezes parar, sei lá, tem gente que para de trabalhar porque o marido não quer, ou eu paro de fazer o que eu amo, eu paro de ter amizade com tal pessoa porque a outra não gosta. Então a gente vai jogando essas reflexões que muitas vezes a gente não precisa nem jogar pergunta. Terminou a história, a pessoa já fala, é que nem o meu relacionamento, é que nem eu tô me sentindo no meu trabalho, é que eu tô... Porque assim, quando a gente fala em relacionamento, é muito amplo. É a minha relação comigo mesma, a minha relação com meus irmãos, com meus pais, com meu marido, com meus amigos. E que às vezes, mesmo dentro do contexto amigos, tem vários diferentes, né? Tem aquele amigo que é tranquilo, que gosta de te ver voar, gosta de te ver crescer, e tem aquele amigo que fica incomodado com o seu crescimento, né? Então, ao invés de te incentivar, termina te botando para baixo em algumas situações. Então, dá para a gente pesquisar e conversar sobre todo tipo de relacionamento. Aí, depois que termina essa parte, que a gente já fez a dinâmica, já conversou sobre aquilo que é dele, aí eu conto os 3 finais, porque o Rubem Alves fez 3 finais diferentes. Eu também peço para ele colocar se identificou, às vezes o final que ele criou é o mesmo do que um dos finais, ou às vezes é um diferente, mas é bom para a gente fazer essa comparação. Então vamos lá? Vou contar os 3 finais para vocês agora. Primeiro final, a Pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. Não vou te incomodar mais com meus sorrisos, Flor, mas também não vou te dar a alegria de antigamente. E assim ela ficou amarrada junto à Flor, mas mais longe dela do que nunca, porque o seu coração estava em sonhos de voos altos e nos risos de outros tempos. Aqui é bem bacana a gente conversar sobre aquela parte dos sonhos altos, que as pessoas têm que sonhar, e quem é amigo, um relacionamento saudável, vai deixar o outro voar. E que é muito melhor ter a pessoa feliz, né? Ontem eu estava num atendimento que eu estava conversando isso com a minha paciente. Ela estava triste que a mãe está namorando, né? Então foi uma separação, já faz 1 ano que se separaram, mas agora a mãe está namorando. E eu joguei essa pergunta para ela. E aí, mas não é mais gostoso ter a mamãe feliz? Estar com alguém que ela goste, ou você prefere que a mamãe fique só para você, mas triste, porque uma parte da vida dela não tá bacana? E ela falou, não, eu prefiro ver a mamãe feliz. Então, foi um belo gancho para a gente colocar que, às vezes, a gente quer a nossa felicidade, mas de uma maneira egoísta, que não faz o outro, não permite que o outro seja feliz. O segundo final é assim: a Flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado e condenado a ficar plantada no chão. O feitiço só se quebraria no dia que ela fosse capaz de dizer não à sua inveja e ao seu ciúme e se sentisse feliz com a felicidade dos outros. E aconteceu que num dia, vendo a Pipa voar, ela se esqueceu de si mesma por um instante e ficou feliz ao ver a felicidade da Pipa. Quando isso aconteceu, o feitiço se quebrou
E ela voou agora como borboleta para o alto e os dois, Pipa e Borboleta, puderam brincar juntos. Esse aqui é um final mais que as crianças amam, né? Que é o final mais de fantasia, que entra aquela coisa da transformação, mas de uma maneira mágica, né? Apesar de ser por uma maneira mágica, né? Que ela foi enfeitiçada, depois o feitiço se quebrou, mas teve que ter, o desafio teve que ter sido vencido por ela mesma. Ela teve que se modificar, ela teve que transformar as características que não eram positivas para poder se relacionar melhor com as pessoas. Então esse final é muito bonitinho, porque no final as duas podem voar juntos, mas porque ela conseguiu transformar aqueles sentimentos que não eram positivos. E o terceiro, a Pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente do que nos abraços da flor, porque aqueles eram abraços que amarravam. E assim, num dia de grande ventania, e se valendo da distração da flor, arrebentou a linha e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas. Aqui tem aquela história de muita gente coloca esse final, um final parecido quando ele inventa, ou termina escolhendo esse final, porque depois que eu leio os 3 finais, eu peço para eles escolherem um que eles acharam mais adequado, que eles gostaram mais. Então aqui fica a história de sair da relação. Tem relacionamentos que não tem jeito mesmo, às vezes tem relacionamentos abusivos, relacionamentos que deixam triste, ou que você já tentou várias vezes transformar, você não vai viver a vida inteira infeliz por conta de tentar ficar remendando o relacionamento o tempo inteiro. Mas vale, às vezes, se você achar que vale a pena, que dá para retomar, que dá para modificar, vale a pena investir no relacionamento, né? Então, nesses aqui, aquela pessoa que está acostumada a fugir de todas as situações quando tem um desafio, uma contrariedade, aí eu aproveito para falar, mas espera aí, ela não estava feliz com a flor, por que ela vai largar a flor? Ela tentou ao máximo em resolver a situação com a flor, porque às vezes ele é aquele que é o abusador, às vezes ele é o abusado, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção para ver o tipo de mediação que eu vou fazer para que tenha uma reflexão e assim uma mudança de comportamento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Apertem agora o like, ó. 1, 2, 3. Já deixaram o seu like? Agora compartilhem essa aula com alguém que vocês acham que vai se beneficiar desses ensinamentos, dessas dinâmicas. Porque o lema daqui, lembra, a gente vai ser uma PPX, uma psicopedagoga exponencial. A gente multiplica os conhecimentos, a gente ajuda e assim a gente vai transformando vidas. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Beijo grande e até a próxima aula. Vamos fazer um exemplo de como fazer a atividade da história O Homem e Sua Linha, quando eu peço um símbolo para eles. Vamos supor que o que eu pedi foi para fazer um símbolo para o seu relacionamento consigo mesmo. E aí a pessoa fez como se fosse uma mandala em espiral, para mostrar um crescimento de dentro para fora. Então ela foi lá e falou, ó, isso daqui me representa. Aí vai pegar e vai colocar uma folha sulfite em cima. Vai escolher uma cor e vai decalcar a figura que fez. Então, olha, façam, pode ser com lápis de cor ou pode fazer também com giz de cera, também é mais fácil ainda. Então, ó, decalca
faço com eles um símbolo, eu peço para eles irem pensando numa palavra que defina aquele símbolo. Então, aqui eu fiz um símbolo que me represente, e aí a palavra que eu vou escolher é crescimento. Porque aí quando a gente manda colocar em palavras, sempre já fica alguma coisa mais reflexiva sobre o meu momento. Então, ficou assim. E aí pode fazer esse símbolo de vários tipos de relacionamento, como eu expliquei para vocês anteriormente. Fazer um símbolo do relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, e assim sempre buscando uma palavra. Como é que tá esse relacionamento? O que eu busco? Então já faz um tempo maior de reflexão em cima do tema.